Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de revisão de matemática no Enem de 2022. Hoje a gente vai ter uma aula de revisão, no caso a nossa segunda aula de revisão do assunto de regra de três, certo? Então antes da gente continuar, não se esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você rapidinho. E obviamente segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias a gente traz conteúdo por lá. Então vamos lá, hoje a gente vai resolver 5 exercícios que envolvem regra de 3 que caíram no Enem nos últimos anos. Então vamos lá, sem enrolação. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Então, para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 10 ml, 100 ml, no caso 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe o volume de 1 centímetros cúbicos. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber qual dessas 5 capacidades que a gente tem aqui a gente vai ter que escolher para a dosagem de medicamento para essa criança. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a dosagem máxima é de 500 miligramas, certo? Para cada quilograma. Beleza? Beleza. Então, 500 miligramas para cada quilograma. A criança tem 20 quilogramas, ou seja, para a gente ter a quantidade total, será 20 que multiplica o quê? Multiplica 500 miligramas, certo? Então, 20 quilogramas que multiplica 500 miligramas. Isso aqui vai me dar a quantidade de miligramas para essa criança, certo? No caso, isso diariamente. Então, diariamente. Então, 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5, 10. Com 3 zeros, 10.000. Então, a gente tem 10.000 miligramas, isso aqui em um dia. A gente quer em 5 dias. Então, para 5 dias, pelo período de 5 dias, o que a gente faz? A gente multiplica por 5. Então, 10.000 vezes 5, isso vai ser 50.000 miligramas, certo? Beleza, então, o que acontece? O exercício me traz o seguinte, o exercício me traz em ml as nossas dosagens, no caso os nossos frascos, e a gente tem a dosagem em miligramas. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma conversão. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu vou transformar isso aqui em gramas. Para eu transformar em gramas, o que eu faço? Eu divido por 1.000. Então, a gente pega e divide isso aqui por 1.000, beleza? Então, o que vai acontecer? Esses 3 zeros vão cancelar com esses 3 zeros, cancelar no caso. Então, esse milho cai fora, sobram 50 gramas. Então, são 50 gramas. O que eu sei? Eu sei que 1 grama é equivalente, certo? A gente pode dizer que 1 grama é equivalente a 1 ml. Se 1 grama é equivalente a 1 ml, a gente sabe que vai ser 50 ml. Se é 50 ml, a alternativa correta é a alternativa B. Então aqui, pessoal, a gente tem um exercício que não foi necessariamente resolvido montando uma regra de 3. Mas o que a gente pode identificar? Aonde que entraria a regra de 3 aqui se você quisesse? Eu fui fazendo intuitivamente, mas o objetivo aqui é mostrar para você o seguinte. Isso daqui, ó, eu sei que 500 miligramas é a quantidade para 1 quilogramas. A gente tem 20 quilogramas. O que a gente quer saber? O x. Então, multiplicação cruzada, 20 vezes 500. Então, muitas vezes, você vai se deparar com exercícios de regra de 3 que você já pode fazer intuitivamente sem montar. Mas, basicamente, isso aqui vem de uma regra de 3 e isso aqui vem de uma regra de 3. E isso daqui também vem de uma regra de 3, pessoal. Então, tudo isso a gente utiliza através da regra de 3. Só que, eventualmente, você pode fazer intuitivamente. Então, vamos lá. Vamos resolver mais um exercício que envolve a regra de 3. Um exercício aqui do Enem de 2020. No rótulo de uma lata com 350 ml de um refrigerante, é possível descobrir que o valor energético é de 85 quilocalorias.
a cada 200 ml de refrigerante. Por recomendação de um nutricionista, um paciente que consumia em sua dieta 2.800 quilocalorias por dia mudou o hábito de consumir o conteúdo de 2 latas desse refrigerante por dia para consumir 2 latas de suco, cujo rótulo indicava um valor energético de 25 quilocalorias por lata. Em relação à sua dieta original, o consumo energético diário do paciente diminuiu, em porcentagem, o valor mais próximo de. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber, basicamente, quanto que diminuiu em porcentagem o consumo energético desse paciente. Então, é isso que a gente vai ter que buscar. Então, primeiramente, o que a gente faz? Primeiramente, a gente precisa identificar quanto que a gente vai ter de quilocalorias nessas 2 latas de refrigerante. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que ele consome 2 latas de 350 ml. Ele fala aqui, ó. Ele fala aqui que ele consumia 2 latas, então 2 vezes 350 ml. Isso aqui é ml, e aqui a gente vai ter as quilocalorias, certo? As quilocalorias a gente quer descobrir, mas a gente sabe que 200 ml de refrigerante tem 85. Então, a gente vai ter aqui 85 quilocalorias para 200 ml. Então, aqui a gente tem a nossa regra de 3, como quanto mais refrigerante, mais quilocalorias, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Portanto, a gente faz a multiplicação, 85 que multiplica 2, que multiplica 350, e esse 200 já passa dividindo. Então, a gente tem aqui o 200 dividindo. Isso aqui é igual a x. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Esse 0 cancela com esse 0, esse 20 cancela com esse 2, fica 10. E a gente pode pegar 85 e dividir por 10, fica 8,5. Então, a gente vai ter 8,5 vezes 35. E 8,5 vezes 35, se você fizer a conta, dá 297,5. Então, isso daqui é a quantidade de quilocalorias que ele consumia por dia, certo? Então, essa é a quantidade de quilocalorias que ele consumia por dia. Para a gente identificar quanto que reduziu, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor que ele consumia diariamente no total e subtrair isso daqui. Então, a gente vai ter 2.800 menos 297,5. Daí, para a gente fazer o novo valor de quilocalorias que ele consome por dia, o que a gente faz? A gente soma aquilo que ele consome agora, que é as 2 latas de suco. Então, ele consome 2 latas de suco e cada uma é 25 quilocalorias. Então, mais 2 vezes 25, certo? Então, aqui tu vai ter 2.800 menos 297,5 e mais 2 vezes 25. Isso vai dar 2.552,5, certo? Aqui tu pode fazer 2.800 menos 300, daí você soma 2,5 e depois você subtrai 2 vezes 25. No caso assim, 2.800 menos 300, isso dá 2.500. 2.500 mais 2,25, que é a diferença daqui, fica 2.502,5. Daí aqui tu tá somando 2 vezes 25, então mais 50. 2.552,5, certo? Então, basicamente aqui você tem o seu valor. Daí, para você identificar a porcentagem, o que você faz? Você vai fazer uma outra regra de 3. Você tem que 2.800 é basicamente o seu 100%, e você quer saber o x, que é de 2.552. Então, 2.552,5. A gente faz aqui uma multiplicação cruzada, então o que a gente vai ter? A gente vai ter 2.552,5, e isso daqui divide por 2.800, e isso multiplica por 100, certo? Isso aqui é igual a x. O que a gente faz, então? Esses dois zeros cancelam. Então, você vai ter 2.552,5 dividido por 28. Aqui não tem erro, aqui tu vai ter que fazer aquela divisão chata, que é 2.552,5 dividido por 28. Daí você vai fazer utilizando o método de chaves. Aqui no lado só vou demonstrar como é que você iniciaria. Você pega e faz o seguinte, 2.552,5. Daí aqui você divide isso por 28. Daí fazendo essa divisão aqui por chaves, o que você vai ter? Você vai ter aproximadamente 91%. Só que aproximadamente 91%, pessoal, o que vai acontecer?
não tem nenhuma alternativa como essa. Só que repara o que o exercício quer saber. O exercício quer saber o quanto que diminuiu em porcentagem. Essa aqui é a nova porcentagem. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber a diferença. A gente quer saber 100% menos 91%. 100% menos 91%, isso é aproximadamente 9%. Obviamente que aqui a gente está arredondando. Então, como a gente sabe que a gente está arredondando, a gente vai pegar o valor mais próximo. E o valor mais próximo é a alternativa D, que é 8,8. Então, isso aqui também é um outro ponto, pessoal. Aqui você ia ter nessa divisão 90 e 1 e alguma coisa. No caso, então, você vai estar fazendo uma conta aproximada. Sempre no Enem que você pode fazer esse tipo de coisa, você tem que aproveitar, porque isso vai te agilizar as contas, certo? Então, por isso que aqui a gente utilizou apenas o 91%. Vamos resolver mais uma questão agora. Agora uma questão de regra de 3 composta. Um agricultor sabe que a colheita da safra de soja será concluída em 120 dias caso utilize, durante 10 horas por dia, 20 máquinas de um modelo antigo que colhem 2 hectares por hora. Com o objetivo de diminuir o tempo de colheita, esse agricultor optou por utilizar máquinas de um novo modelo, que operam 12 horas por dia e colhem 4 hectares por hora. Quantas máquinas do novo modelo ele necessita adquirir para que consiga efetuar a colheita da safra em 100 dias? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber quantas máquinas ele precisa desse novo modelo para que ele consiga finalizar a colheita em 100 dias. Então, a gente tem aqui, pessoal, um exercício onde a gente tem 4 variáveis, no caso, 4 grandezas, e essas 4 grandezas vão me dar uma regra de 3 composta. Então, vamos lá. A primeira grandeza é a quantidade de dias. Então, a gente vai ter aqui os dias. Depois dos dias, a gente tem as horas. Então, a gente vai ter aqui as horas. Depois das horas, a gente tem a quantidade de máquinas. E depois das máquinas, a gente tem isso aqui que a gente chama de eficiência, que no caso é hectares por hora, é a nossa eficiência, certo? Vamos lá. Para o primeiro contexto, eu tenho 120 dias. Então, 120 dias que trabalham 10 horas e são 20 máquinas. E a eficiência é 2 hectares por hora. Para o segundo, são 100 dias. Então, para o segundo, são 100 dias. A quantidade de horas são 12 horas. Máquinas a gente quer descobrir, que é X, então. E a eficiência aqui é 4. Feito isso, montado aqui a nossa regra de 3, agora a gente precisa identificar o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Aqui, se eu tenho mais dias de trabalho, eu vou precisar de mais horas ou menos horas. Se eu trabalho mais dias, eu preciso de menos horas de trabalho. Se eu trabalho mais horas, eu vou precisar de menos dias. Então, inversamente proporcional, multiplicação em linha. Aqui, se eu tenho mais máquinas, eu vou precisar de mais horas ou menos horas. Mais máquinas, menos horas. Portanto, inversamente proporcional, certo? E aqui, então, se eu tenho máquinas mais eficientes, eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas. O que seria uma eficiência? Se uma máquina colhe, por exemplo, 10 hectares por hora e a outra colhe 5, se eu tenho mais máquinas eficientes, eu preciso de menos máquinas. É a mesma coisa assim, se você tem um chuveiro mais eficiente, ele gasta menos energia. Então, mais eficiência, menos energia. E aqui é a mesma coisa. Portanto, é inversamente proporcional multiplicação em linha. Sendo assim, agora a gente só precisa fazer aqui, basicamente, a nossa multiplicação. Então, 120 vezes 10 vezes 20 vezes 2. 120 vezes 10 vezes 20 vezes 2. E isso aqui vai ser igual a 100, que multiplica por 12, que multiplica por 4, que multiplica por x. Como a gente quer saber quem que é o x, o que a gente faz? A gente passa esses 3 dividindo. Não faz a multiplicação antes. Deixa para a gente simplificar, se liga nessa dica. Então, a gente vai ter 120, que multiplica 10, que multiplica 20, que multiplica 2. E isso aqui divide por 100, que multiplica 12, que multiplica 4 e é igual a x, certo? O que a gente pode fazer? Esses dois zeros simplificam com esses dois zeros. Aqui a gente pode pegar esse 12 e simplificar com esse 12. Esse 4 aqui simplifica com esse 2 e com esse 2. Aqui no caso vai ficar 10. Portanto, como sobrou apenas o 10, 10 é igual a x.
Se 10 é igual a x, a gente vai precisar de 10 máquinas. Então, basicamente, pessoal, aqui a gente tem um exercício de regra de 3 composta do Enem de 2020 que envolveu 4 grandezas. Mas como você pode observar, você que assistiu às nossas aulas, você viu que não é nada impossível. É apenas o mesmo método de resolver uma regra de 3, só que nesse caso uma regra de 3 mais longa, porque você tem mais variáveis. Mas a solução é totalmente tranquila quanto uma regra de 3 simples. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver mais um exercício de regra de 3. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e interruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas da manhã, no caso. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada de manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber em que horário que começou a manutenção de esgotamento. Para a gente saber em que horário começou a manutenção de esgotamento, a gente precisa saber o horário em que as máquinas pararam de trabalhar. Para isso, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente vai ter o tempo. A gente sabe que 8 horas da manhã, aqui, 8 horas da manhã elas iniciaram, então 8 horas. Daí elas trabalharam durante 6 horas, certo? Trabalharam durante 6 horas, então mais 6 horas. E ficaram parados 30 minutos, ou seja, meia hora para manutenção, então mais 0,5. O nosso grande X da questão é o seguinte: quando elas pararam meia hora, uma das 4 máquinas teve que ficar parada para fazer manutenção. E o que acontece? A gente então tem 3 máquinas para os 3.000 itens restantes. O que a gente vai precisar identificar? Quanto tempo essas máquinas levaram para fabricar esses 3.000 itens. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem um exercício de regra de 3 composta. Quais são as nossas grandezas? Tempo é a nossa grandeza, quanto tempo elas levaram, quantidade de itens e máquinas. Então, a gente tem 3 grandezas. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, deixa eu pegar a cor azul, a gente vai ter, no caso, o tempo, a gente vai ter a quantidade de itens e a gente vai ter a quantidade de máquinas. Inicialmente, a gente levou 6 horas para produzir 6.000 itens e a gente tinha 4 máquinas. Agora a gente vai ter 3 máquinas, a gente tem que produzir 3.000 itens, certo? 3.000, e a gente vai ter uma quantidade de tempo X que a gente quer descobrir. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Se a gente tem mais tempo, a gente produz mais ou menos itens? Mais itens. Então, multiplicação cruzada. Se a gente tem mais máquinas, a gente produz mais ou menos itens? Mais itens. Então, multiplicação cruzada. Sendo assim, o que a gente vai ter? Teremos 6 vezes 3.000 que multiplica por 4. Então, 6 que multiplica 3.000 que multiplica 4. Isso vai ser igual a 6.000, certo? Que multiplica 3, que multiplica x. Então, a gente tem que resolver isso. Esse 6.000 e esse 3 passam dividindo. Então, 6 vezes 3.000, que multiplica 4, e isso divide por 6.000, que multiplica 3, e isso é igual a x. O que a gente pode fazer? Esses 3 zeros, eles simplificam com esses 3 zeros, esse 3 simplifica com esse 3 e esse 6 simplifica com esse 6. Sendo assim, são 4 horas. Se aqui são 4 horas, o que a gente faz? A gente soma aqui 4 horas. Então, a gente vai ter 8 com 6 com 4, 6 com 4, 10, com 8, 18. 18 com 0,5, 18 horas e 30 minutos. Se é 18 horas e 30 minutos, a alternativa correta é a alternativa B. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem mais exercício que envolveu regra de 3 composta. Então, como você pode observar, não tem um grande segredo. Aqui a parte mais difícil do exercício foi literalmente fazer a interpretação. Mas a conta da regra de 3, a parte da regra de 3, é totalmente tranquila, como você pode observar. Então vamos lá ao nosso último exercício para a gente finalizar essa aula. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu.
Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários de 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional, então inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber quanto tempo ele levou para trocar os 4 pneus, certo? Quanto tempo eles levaram? Como a gente faz isso? A gente sabe que inicialmente cada grupo tem 3 pessoas. E essas 3 pessoas, elas levam um tempo de 4 segundos, certo? 4 segundos para trocar um pneu. Só que o que acontece? Em uma das paradas, uma pessoa passou mal e ela não pôde trabalhar. Então, um dos grupos vai ter o quê? Vai ter 2 pessoas. E a gente quer descobrir justamente quanto que é o tempo que eles vão levar tendo 2 pessoas e não 3. E o exercício já me fala que a relação é inversa. Quanto mais pessoas, menos tempo. Então, se a relação é inversa, a gente tem uma multiplicação em linha. Sendo assim, agora é só resolver. Então, a gente vai ter 3 vezes 4 é igual a 2 vezes o t. Esse 2 passa dividindo, 3 vezes 4, que divide por 2, é igual a t. O que acontece? 4 simplifica com 2, fica 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, serão necessários 6 segundos. Se é necessário 6 segundos, a alternativa correta é a alternativa A. Então é isso, pessoal. Essa aqui é mais uma aula envolvendo os assuntos de regra de 3. Na próxima aula, a gente vai trazer mais exercícios envolvendo regra de 3, desta vez trazendo também um pouco sobre gráficos, quadros e tabelas. Não se esqueça, se você quer conhecer as melhores dicas e as melhores estratégias para ter mais acertos em matemática no Enem, na descrição eu vou deixar o link do nosso e-book, onde a gente explica para você as melhores dicas para você acertar muito mais questões em matemática no Enem. E também, obviamente, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.